Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, como prometido no último vídeo que eu lancei no canal, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre simulados. Como encaixar os simulados na minha rotina desde agora do início do ano, de acordo com o seu nível, de acordo com, se eu acerto muitas questões, se eu acerto poucas questões, se eu estou em torno de 100 questões ou abaixo de 100 questões no total no Enem, se eu estou em 120, se eu estou em 130. Será que eu devo já começar a controlar o tempo ou não? Bom, essas e outras perguntas eu vou responder ao longo desse vídeo, então fica comigo até o final. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou, se você vai aplicar, se você já faz isso, tá? E me conta um pouquinho da sua experiência com simulados aí. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já devo começar a usar simulados desde agora do início do ano? A resposta é sim. Sempre já começa a incluir simulados. Um dos meus maiores erros em 2020, quando eu tava assim, ó, tinha melhorado muito na base dos conteúdos, mas eu não tinha feito simulados. Então, naquela base que eu venho falando com vocês sobre, aquele trio, né, que eu venho falando com vocês sobre base, revisão, que eu gosto muito de flashcards, e simulados, eu não incluía dois em 2020. Né? Eu não incluí os simulados com flashcards, mas eu incluí algumas revisões. Mas eu só estudava aquele estudo. Aula, questão, aula, questão, aula, questão. Aumentou meu nível? Aumentou porque era bem baixo. Mas eu não consegui, fiquei travado naquele ponto de 135 questões que não saía, né? Não saía, não conseguia passar, tá? Em 2021, que foi o ano que eu mudei tudo, inclusive incluí simulados, tá? Então, devo incluir simulados desde já? Com certeza. Só que, como que eu vou incluir simulado? Vai ser um simulado inteiro de 90 questões, contando o tempo, ou vai ser um simulado fracionado? O que é um simulado fracionado? Bom, simulado fracionado é quando você não faz todo o simulado, você não faz as 90 questões, ou nem mesmo as 45 questões de cada área, você faz menos questões ali só para essa prática, tá? Então, assim, eu diria, uma pessoa que está ali em torno de menos de 100 questões, vamos dizer, menos de 100 questões, vamos colocar só 3 parâmetros aqui. Menos de 100 questões, eu não consigo, eu não sei muita coisa, na verdade, ainda, né? Eu não consigo acertar mais que 100 questões no Enem, contando todas as áreas. Para essa pessoa, eu diria, coloca simulado, sim, com certeza, mas coloca o simulado fracionado. Fraciona duas maneiras que eu acho muito interessante fracionar. Você pode fracionar, por exemplo, naturezas. Não fazer as 45, fazer 20 questões num dia e corrigir muito bem logo em seguida, porque essa correção pode demorar muito. Em matemática, num outro dia, 20 questões também, corrigindo muito bem. Para mim, simulado bom é aquele simulado que você fez um dia e conseguiu corrigir. Então, encaixa isso. É claro que nem todo mundo tem essa realidade de poder fazer no mesmo dia e corrigir. Mas, se você tiver essa realidade, prioriza isso, porque senão acumula. Você não perde o controle da sua rotina. Então, o primeiro jeito seria fracionar, né? Então, fracionei as 90 questões, não vou fazer as 90 questões, mas também não vou fazer as 45 inteiras de natureza. Vou fazer 20 questões de natureza num dia, já corrigi. No outro dia eu faço 20 questões de matemática e corrijo também. Outra maneira para essa mesma pessoa que abaixo de 100 é você fazer 15 questões de natureza, por exemplo, mais 15 de matemática, né? Então seriam 30 questões dentro daquele dia e você já corrigir também. Já está praticando as duas áreas, assim você não precisa de 2 dias de simulado. A mesma coisa para o simulado de linguagem de humanas, né? Tá? Eu não aconselho a dividir simulados de humanas e de linguagens assim um dia de linguagens, um dia humanas. Acho que assim, se você tá nesse nível de menos de 100, faz 20 ou 15 questões de linguagem, mais 15 ou 20 questões de humanas junto, ali 40, tá? Pra já praticando as duas áreas juntas também. E com relação ao tempo. Tempo foi muito fundamental para mim quando eu trabalhava, porque eu queria fazer simulado. Só que eu não tinha aquele tempo de fazer 5 horas, porque não dava. Simplesmente não cabia na minha rotina, ou eu tava muito cansada até para isso, mesmo que coubesse. Então, você já fazer ali as 15 questões de linguagens, digamos que você tem mais ou menos 2 horas para fazer linguagens na prova. Então você vai fazer 15 ou 20, você tem que fazer em menos de 1 hora, ou coloca 1 hora nesse primeiro momento. É a mesma coisa para humanas. Então se eu vou fazer em torno de 40 ou 30, 40 questões de linguagens mais humanas, coloco no máximo 2 horas. Então eu já vou controlando meu tempo e vou tentando melhorar esse tempo. Naturezas e matemática. Mesma coisa. Matemática você tem em torno ali de 3 horas para resolver a prova, né? E 2 para natureza. Então eu colocaria ali. Se eu tenho 15 a 20 questões de natureza, vou deixar 1 hora, né?
mais ou menos, para mim resolvê-las, tentar resolvê-las nesse tempo. E matemática, 1h30, então eu pegaria ali um simulado de 40 questões de naturezas mais matemática e tentaria resolver em no máximo 2h30 a 3, assim, se o seu nível for muito baixo, você vai acabar usando um pouco mais de tempo, mas tudo bem, porque esse tempo vai reduzindo, tá? Então, assim, começa a se cobrar tempo, não totalmente, assim, muito vestibular, mas já começa a cobrar pra você já ir aprendendo a pular questões, já quando você tiver que chutar, já vai simulando. Então, essa pessoa que tá num nível mais baixo, que precisa de uma correção, não vai entender provavelmente muitas das questões, o tempo nem vai ser tanto problema, porque não vai conseguir resolver, mas a correção do simulado sim. Então, eu maneiraria no número de questões, colocaria de 15 a 20 por área, mas incluiria o simulado na minha semana, tá bom? Agora, digamos que você é uma pessoa que tá ali entre os... tá mais de 100 até 130 questões. Eu sei que é uma área assim muito grande, mas eu acho que dá pra conversar com essas pessoas no mesmo parâmetro, vamos dizer assim, tá? É claro que vai se adaptando sempre. Bom, uma pessoa que tá nesse ponto, eu já colocaria um pouco mais de questões. Nesse início do ano, talvez seja cansativo e muito chato fazer 45 de uma vez de natureza ou 45 de matemática. Então eu continuaria talvez, porque ele quer se dar muito conteúdo, tá? Então assim, eu quero ter muita coisa para matemática para rever, muita coisa de natureza para rever, então eu quero ter mais tempo para as matérias. Vou fazer simulado sim, mas eu quero ter mais tempo para matérias. Então, ao invés de 15, 20, coloca as 25, 30 questões de natureza mais matemática juntos num simulado ali de umas 60 questões para um dia para você corrigir. E ainda assim coloca o tempo equilibrado, né? 60 questões. No de natureza, eu tenho que fazer em menos de 5 horas. Então eu colocaria ali 3h30, 4 horas para tentar praticar isso, já me exigir um pouco mais do meu nível. Bom, e linguagens e humanas? Bom, linguagens e humanas já tentaria fazer as 90 questões sem a redação, mas tentaria colocar ali um dia, uma manhã de 90 questões, tá? Pra tentar resolver ali em 3 horas, já começaria a tentar ao máximo essas 3 horas ou menos até, porque é mais rápido, você já tem, assim, menos dificuldade, talvez, se você acerta até 130 questões, então dá pra incluir dessa maneira. Tá. Agora, se você é uma pessoa que faz mais de 130 questões, tá tentando chegar ali nos 150, 160 questões, né, de acertos, quer melhorar esse ritmo de simulado. Temos que pensar que a gente sempre quer melhorar algumas coisas no simulado, que são o número de acertos, o tempo que você faz, né, e antes da correção, assim, o quão rápido você consegue fazer essa correção, porque isso deixa seu estudo mais produtivo, tá? Então, se você acerta mais de 130 questões, eu já aconselharia a fazer a prova de natureza e matemática completa. Não necessariamente nesse início do ano, recomendaria fazer as 90 questões de uma vez, porque isso pode cansar. Ah, não, eu tô muito animada, eu consigo fazer as 90 questões. Então, tira um dia da semana, faz só as 90 questões de natureza e matemática e deixa aquele momento para encaixar dentro das 5 horas e corrigir à tarde. Digamos, faça de manhã, corrijo à tarde. Pronto, essa é a minha meta do dia. Seria ótimo, mas, assim, isso eu recomendaria até mais na metade do ano pra frente, tá? Ou um pouquinho antes, ali em junho, julho. Nesse primeiro momento, pensando em fevereiro, pensando em março, abril, maio, eu tentaria sim fazer, né, as 45 de natureza e as 45 de matemática, mas eu colocaria em 2 momentos da minha semana. Em vez de colocar as 90 de uma vez, nesse primeiro momento, para não cansar tanto, não se saturar, né, o ano, pensar que o ano tá todo aí, a gente precisa conseguir manter o ritmo de estudo, sendo produtivo, então eu colocaria ali 45 questões, por exemplo, na segunda, 45 questões de natureza, tentando fazer ali dentro de 2 horas no máximo, tentar atingir ali a meta de fazer em 1h30, né, naturezas, e em um outro dia, matemática, fazendo ali as 45 questões também de matemática em menos de 3 horas, tentando ali chegar nas 2h30, ou seja, praticar tanto melhorar acerto, praticar ali o simulado em si, mas também o tempo, já ir pulando, já ir organizando sua estratégia de prova. E claro, se você tá com até 130, eu recomendaria fazer a prova do dia 1 inteira, eu já recomendaria aqui com certeza fazer linguagem humana de uma vez, não precisa de novo fazer redação, ainda mais se você não tiver dificuldade em redação. Agora, tem muita dificuldade de redação, já inclui, já deixa ali um dia pra você sofrer com isso, né, fazendo a prova junto com a redação. Mas não é viável pra mim fazer 5 horas de prova, né, toda semana, porque acontece muitas coisas, pra mim não era, eu digo isso porque pra mim não era, então eu colocaria a redação em algum momento da semana, tentando fazer ali dentro de 1h, 1h30 no máximo, e linguagens mais humanas, tentando fazer dentro de 3 horas, as 90 questões, e reduzir ao máximo esse tempo. Por que eu falo isso? Bom, quando eu comecei a fazer simulados, eu não conseguia de jeito nenhum fazer as 90 questões de uma vez, quase nunca, tá?
Tinha alguns dias outros que eu conseguia, porque eu tinha tempo, ninguém me atrapalhava, mas a maior parte das vezes sempre era interrompida. Então, o que comecei a fazer? Comecei a melhorar meu tempo por área. Então, naturezas. Eu sei que no dia de matemática e natureza eu tenho 5 horas para resolver a prova. Pensando que meia hora é pro gabarito, então eu tenho 4 horas e meia. Logo, eu vou deixar o máximo de tempo que eu puder para matemática, mas ainda quero melhorar meu tempo em matemática. Então, eu tentava fazer naturezas em menos de 1 hora e meia. Sabe? Então eu pegava a prova de 45 questões e tentava fazer em menos de 1 hora e meia. Isso eu conseguia fazer sem ninguém me atrapalhar. Lógico, com bastante treino, ninguém me atrapalhava, eu conseguia corrigir com calma depois. Matemática, que já é um pouco mais longa, eu tentava fazer em menos de 3 horas. Sabe? Porque daí tinha chance de ninguém me atrapalhar, eu conseguir fazer essa prova realmente. Então, assim, era isso que eu fazia. Para linguagens humanas, eu tentava sempre fazer juntas. É claro, às vezes não dá, às vezes você tá muito cansado. Então, vou fazer só linguagens em menos de 2 horas e humanas em menos de 1 hora e meia, igual a natureza, porque são questões mais rápidas. Então, eu não conseguia fazer sempre as 90 questões, não, mas eu fazia elas fracionadas ao longo da semana, já contando o tempo dentro dessas questões. Por quê? Porque eu pegava prática dentro dessa quantidade de questões, eu consigo fazer dentro desse tempo. É claro que eu sei que se eu pego naturezas e faço num dia, pego matemática e faço no outro dia, quando eu vou juntar elas, não necessariamente eu vou ser tão produtiva quanto, porque daí vai ser muito mais questões, eu vou estar muito mais cansada. Por isso que eu reduzi o máximo do meu tempo. Se eu tenho, mais ou menos, 3 horas para matemática, 2 horas para natureza, se eu faço natureza em 1 hora e meia, eu ganho meia hora aqui. Se eu faço matemática em 2 horas e meia, eu ganho meia hora aqui. Então eu ganho um total de 1 hora que eu posso atrasar quando juntar os dois, tá? Essa era a minha lógica, funcionou pra mim, porque, pra vocês terem uma noção, tava tão apertado que eu fui pra prova, do Enem 2021 sem ter feito nenhuma redação junto com o meu simulado do dia 1, tá? E sem ter feito, ou ter feito, assim, pouquíssimos simulados dia 2 completos de 90 questões. Mas, porque eu não conseguia fazer as 90, né? Mas eu fazia as 45 tentando melhorar o máximo meu tempo no dia juntou. Recomendo? Não, recomendo, porque dá um nervoso. Não vou dizer que eu não fiquei muito nervosa no primeiro dia, principalmente, né, por causa da redação. Mas, se você não tem essa oportunidade de fazer, de juntar, de ter sempre ali um final de semana que você possa colocar o simulado, faz desse jeito que vai funcionar. Só garanto assim, eu tenho os meus parâmetros de controle, né? E eu tô melhorando, otimizando o máximo eles, porque eu sei que quando eu for juntar, vai ter alguns problemas, vai ter alguns desafios no caminho, tá? Bom, nesse primeiro momento era isso que eu queria falar com vocês sobre simulados. Já recomendo que incluam desde já os simulados nos seus estudos, tá? Nem que seja aos pouquinhos, porque esse treino de questões, e quanto mais você conseguir colocar natureza e matemática juntos no mesmo dia, nem que não seja as 90 questões, né? E colocar linguagens humanas também junto no mesmo dia, mesmo que não seja as 90 questões, com certeza vai te ajudar, porque você já vai ter na prática da prova, você vai revisitando. Então, mesmo que você nunca tenha estudado pro Enem, recomendo super que já comece a fazer o simulado na sua semana. É claro que você com menos questões. Não tem vergonha nenhuma em fazer 15 questões de início e depois ir melhorando para chegar nos 45 e 90, tá? Não tenha vergonha disso, pratique, porque faz total diferença para mim. Eu tenho certeza que faz, né? Na verdade, eu sei que faz total diferença para todo mundo que quer prestar vestibular, porque você tem que praticar a prova, tá? E de preferência, simulado impresso. Aí eu não tenho condição de fazer impresso. Então, reserva de um jeito que setembro, outubro, por exemplo, você faça simulados impressos, porque a prova vai ser impressa. A não ser que você se inscreva por Enem digital, mas só a prova vai ser impressa, tem que simular no mesmo nível, né? No mesmo ambiente, assim. De prova, o mesmo material que você vai ter disponível, tá? Eu consigo imprimir, mas não sempre. Então, eu imprimi uns, não faz outros. Eu fiz muito no computador. Quando eu comecei, assim, em outubro, eu consegui imprimir bastante, acho que setembro, outubro, e fez, nossa, a diferença. Você viu o quanto você cansa menos, né? Então, rende muito mais, tá bom? Então era isso, eu espero que esse vídeo tenha sido muito produtivo pra você. Se ficou qualquer dúvida nesse sentido de simulados, como encaixar nesse primeiro momento, eu quis focar mais agora nesse início, depois eu vou trazendo mais coisas sobre simulados, sobre correções de simulados, tá? Mas assim, mais pra dividir, pra aconselhar em como que eu faria, dependendo do nível, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se deixou qualquer dúvida, deixa nos comentários, se ficou qualquer dúvida, né? Deixa nos comentários, me fala aí o que você gostaria de ver aqui no canal. No próximo vídeo, eu já vou adiantando que eu vou falar um pouquinho sobre redação, tá? Eu sei que não é todo mundo que tem facilidade em redação, eu não tive facilidade em redação, mas com prática, né, e com os jeitinhos, a gente sempre consegue garantir o mais de 900, que é muito importante para quem quer passar, principalmente em medicina, tá? Sobe muito a média, tá bom? Então era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.